Bom dia, pessoal. A gente vai tratar hoje sobre ética e deontologia, tá? Eu dei o nome para essa aula de o animal moral, porque no final das contas é o ser humano que está sendo aí o centro para pensar sobre ética. Essa aqui não é uma aula expositiva tradicional, porque esse é um assunto que ele acaba se desenvolvendo muito melhor, de forma muito mais interessante e rica, em debate na sala de aula. A gente não está podendo ter um debate presencial, então a gente vai acabar fazendo um debate remoto. E o espírito dessa aula não é explorar e esgotar o assunto, mas levantar alguns pontos sobre ética. Então vocês vão reparar que eu vou ter várias perguntas aqui durante essa aula que eu não vou responder, porque eu quero trabalhar com elas durante a aula síncrona. E isso é o que enriquece essa aula, é o debate com vocês sobre esse tema, que é um tema que a princípio pode parecer chato, né? Discutir ética, mas na verdade é um tema muito interessante. E aí, um começo bastante formal, né? Vamos definir o que é ética. Quando a gente vai num dicionário etimológico e vai ver a origem da palavra ética, lá atrás, o grego, né? Vem do grego ethos, quer dizer modo de ser, caráter ou costume, tá? Então, esse é o sentido mais original, mais antigo da palavra ética, né? Que derivou para o latim como moral natural, tá? E aí a gente tem algumas definições de ética, porque não existe, obviamente, um perfeito consenso sobre um tema que é tão movediço, tá? Um deles é esse que eu coloquei aqui, né? Parte da filosofia responsável por investigação dos princípios que motivam, distorcem e disciplinam ou orientam o comportamento humano. Refletindo o quê? Refletindo os nossos valores, normas, e as prescrições que a gente faz socialmente numa determinada época. Tá? Então, essa aqui é uma definição mais formal. Existem outros autores que colocam ética como as ações que uma pessoa leva em conta, em que ela leva em conta o bem-estar dos outros. Tá? E tem uma outra definição aqui que também é nesse sentido de ser construtivo em relação aos outros, né? Comportamentos que inspirem os outros a repetirem esse comportamento, e isso é uma coisa positiva em termos sociais. Então, a gente tem uma ideia da ética como algo positivo que a gente deve seguir, né? E a deontologia, tá? Que vem aqui do grego deontos, que significa o que é necessário, a origem dela é um pouquinho mais diferente. Por quê? Ela é uma teoria moral criada pelo Bentham, que é um filósofo inglês, século 18, 19 aqui, que olha que interessante, isso não tem a ver com a nossa concepção atual, né? Ele rejeitava a importância de qualquer apelo ao dever e à consciência. E ele dizia que o comportamento ético era aquele que perseguia o prazer e fugia da dor, né? Essa é a origem da deontologia, mas hoje a gente tem deontologia como qualquer conjunto de deveres profissionais de qualquer profissão, tá? Que estão registrados em um código e acabam sendo seguidos por aquela categoria. Então, cada profissão tem o seu código, né? A veterinária tem o seu, a medicina tem o seu, a biologia tem o seu e assim por diante. E aí vamos partir agora para discutir um pouquinho e levantar questões sobre ética. Essa é uma pergunta e eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Eu queria saber o que vocês estão vendo nessa figura aí. Vou dar 10 segundos. Esse é um experimento interessante. Eu tirei essa figura de um artigo científico e a pergunta que eu sempre faço ao final é o seguinte: isso é um pato ou um coelho? Né? E as minhas experiências com as aulas presenciais, o que eu percebo? Parte da sala vê um pato e parte da sala vê um coelho, né?
Isso de fato é o que é constatado também nos artigos científicos em que esse desenho foi feito, foi usado como um experimento para ver o ponto de vista das pessoas. E esse tipo de coisa ilustra um pouquinho o que são as questões éticas. Inicialmente eu mesmo achava que a ética era uma coisa líquida e certa, dada como correta, com limites muito bem definidos e que a gente deveria seguir, ponto final. Com o passar do tempo, à medida que a gente amadurece e fica mais velho, a gente vai percebendo que a ética ela é um pouco movediça, como eu disse, né? Tanto que algumas metáforas de ética são uma caixa de areia. A ética ela muda, ela pode mudar. E diferentes pessoas podem ver o mesmo desafio ético de formas muito diferentes. Então a gente começa a pensar que talvez não exista um correto, mas que a gente estabeleça um certo comportamento correto em determinadas circunstâncias sociais e temporais. E aí ficam algumas perguntas que eu, como eu disse, eu não vou responder, eu vou deixar para a gente debater estas coisas aqui durante a aula síncrona. Acho que são questões muito interessantes. Primeiro, se a questão de ética é exclusivamente uma questão de opinião. Então, será que a ética ela é exclusivamente uma questão de convenção? Então, os seres humanos se reúnem, eles definem o que vai ser ético nessa época e ponto final. A outra pergunta que eu acho bem interessante e é até mais perturbadora é: será que a ética ela está nos nossos genes? Ou seja, será que existe alguma coisa que é refletida na cultura? Né? Essa é uma pergunta bem curiosa. Né? E uma pergunta que complementa essas duas: será que os dois compõem aí, na verdade, tudo que a gente pensa sobre ética? Então eu tenho parte das questões éticas derivadas da nossa biologia, dos nossos genes, e parte derivada da nossa cultura. E por fim, eu acho que é uma outra pergunta que acaba completando a polêmica, é a gente se perguntar se os macacos têm comportamento ético. Porque dependendo da resposta, isso muda muita coisa. Esse aqui é um livro que eu fiz questão de colocar aqui, é um livro do Darwin, tá? É um dos livros, se não me engano, é um dos últimos livros dele, né? A Descendência do Homem, e é um livro em que ele discute muito essas questões sobre ética. Então é um livro interessante, claro que é um livro do século XIX e não acompanhou todo o avanço de discussões morais posteriormente, mas ele é um livro que é um marco aí dentro do que a gente considera discussões sobre ética, porque ele acaba refletindo sobre o que é o ser humano, né? E o que é o ser humano diante justamente dessas ideias sobre ética, moral e o comportamento humano. E agora eu vou pegar um exemplo muito interessante para mostrar como a ética pode ser uma coisa absolutamente movediça. Tá? Estou colocando aqui um slide, vocês estão vendo, né? Holanda. A Holanda é um país rico da Europa, bastante civilizado, né? Bastante organizado. A gente tem inúmeros indicadores que mostram isso. Vou colocar aqui apenas um deles. Esse aqui é o famoso IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice ele leva em consideração múltiplas variáveis de uma sociedade, econômicas, sociais, educacionais, liberdade de imprensa, respeito aos direitos humanos, etc. Então ele de alguma maneira ele acaba refletindo o avanço social de um país, né? Se a gente olhar aqui, os campeões assim nesse índice são países que a gente considera civilizados, que respeitam a lei, que têm direitos humanos, que tendem a ter igualdade entre homens e mulheres e assim por diante. Então, Noruega, Austrália, Suíça e Holanda. A Holanda está bem aqui, ó. Quarto país do mundo. Esse índice é de 2000, isso foi publicado em 2014, ele tem algum tempo, mas eu peguei porque ele estava bem colocado nesse índice em especial, e esse índice flutua um pouquinho de ano para ano,
mas a Holanda está sempre entre os 10 primeiros, né? E nesse em especial ela está num lugar muito bem posicionado. Então a gente pode interpretar, embora existam índices econômicos que às vezes não necessariamente refletem propriamente civilidade, mas a gente pode interpretar que a Holanda está muito bem em termos civilizacionais, tá? Mas não foi sempre assim. Em 1672, a gente tem um relato muito interessante de como era a moral dos holandeses. E esse relato é feito por um holandês, que é o Frans de Waal, que é um primatologista bastante famoso de lá. Eu vou colocar o relato aqui, gostaria que vocês lessem, vou dar um tempo para isso. Creio que deu tempo de ler, então a gente consegue perceber como o país mudou, né, do século 17 para o século 20, 21, né? Uma mudança enorme. Isso mostra que a ética é alguma coisa que é transformada ao longo do tempo, né? Isso vai ajudar a gente a responder aquelas questões que eu coloquei antes, né? E é um grande contraste. E eu vou colocar uma outra situação aqui que eu acho até muito mais perturbadora. É um assunto que eu acho interessante, né? Como é um laboratório meio sombrio sobre discussões sobre ética, mas eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, que acerca de algumas questões sobre o nazismo. Esse livro aqui, o LTI, a linguagem do Terceiro Reich, que é Lingua Tertia Imperii em latim, foi escrito por um judeu chamado Viktor Klemperer, e ele foi perseguido durante o regime nazista, mas ele se destacou por uma questão. Ele analisava muito as mudanças da linguagem do alemão falado a partir do momento que o nazismo tomou o poder. E ele escreveu esse livro aí que se tornou um marco aí entre muitos livros, é evidente, na descrição do nazismo. E ele adotou um filho, isso foi antes, né, do nazismo, ele adotou um filho, criou, e para o desgosto dele, esse filho, né, acabou aderindo ao nazismo. É uma grande ironia isso, né, porque afinal de contas ele era judeu e esse filho foi criado ali dentro de uma família judia, com a cultura toda, e se voltou para o nazismo. Então eu vou colocar aqui um trecho das conversas deles para vocês verem. Eu coloquei aqui como destaque, né, valores morais, né? Então reparem que isso tem muito a ver com a aula que a gente está tendo agora. Essa é a colocação do Klemperer para o filho dele, e agora eu vou colocar a resposta que o filho deu para ele. E aí o Klemperer, ele reflete sobre isso. Então é algo que a gente pensa, né, como perturbador que alguém que foi criado num contexto de cultura, de civilidade, de respeito, mude a chave e passe a abraçar uma causa que era é, extremamente anticivilizatória, como é o nazismo, né? A história não termina aí, então, na verdade, não existe uma redenção aí, mas ela só vai piorar e ela não vai ter um final muito feliz. Eu vou colocar aqui a última conversa que o Klemperer tem com o filho dele.
É interessante que, a partir daí, né, ele nunca mais teve contato com o filho. Então, reparem como uma mudança de valores morais ela pode ser tão radical a ponto de romper uma relação entre pai e filho, né? Existe toda uma discussão se existe motivo suficiente ou não, é interessante, mas a questão é que foi rompida, né? E por que que um filho que foi criado com certos valores morais, ele acabou derivando para valores opostos praticamente? E aqui eu coloquei três itens com temas morais de diferentes épocas. Aqui a gente pode ver o seguinte, né? Temas que desafiavam os debates éticos nos anos 70, né? 70 para 80 do século 20. Técnicas de concepção, transplantes de órgãos, aborto, guerra biológica e animais de laboratório, né? Alguns desses temas, é claro que eles ainda permanecem, eventualmente, tendo um debate ético, mas muitos deles foram perfeitamente superados, como é o caso de transplantes de órgãos. Hoje ninguém considera que fazer um transplante de órgão existe questão ética, o que não deve ser feito, mas isso já existiu. Depois a gente evoluiu para alguns outros debates, como clonagem, né? À medida que a ciência avançava, ela impunha novos desafios, células-tronco, eutanásia e as neurociências. Muitos desses, né, que são do final do século XX, continuam com a gente. Eles ainda continuam com força e ainda continuam colocando muitas questões, mas eles esfriaram um pouco, vamos dizer assim. E a gente tem no futuro algumas possibilidades que a gente pode especular sobre, por exemplo, envelhecimento e morte, né? Inteligência artificial, robótica e edição genética. Esses provavelmente vão ser debates muito quentes para os próximos anos ou próximas décadas. Tá? Então vejam como cada época ela tem os seus debates éticos quentes e como as coisas vão mudando com o tempo e eventualmente a gente vai superando e vai incorporando algumas mudanças como normais e não pensa mais nisso. É o caso de transplantes de órgãos. Tá? Esse é um caso clássico de uma grande mudança que se estabeleceu e passou, né? Ficou para trás. E aí aqui eu vou pensar um aspecto de problemas éticos relacionados com ciência. Só para dar um exemplo, tá? A gente poderia discutir ética sobre inúmeras situações, mas eu estou pegando aqui sobre ciência, tá? Primeira coisa, há uma visão um pouco romantizada de que os cientistas são uma categoria isenta de vícios porque eles se dedicam a produzir ciência. E o que a gente constata é que isso não condiz com a realidade, tá? Essa é uma frase que acho que resume um pouco isso. Não tem nenhum motivo para a gente achar que a comunidade científica seja moralmente diferente do restante da sociedade. Tá? E quando a gente vai observar o que ocorre na comunidade científica, a gente percebe que é verdade, não tem diferença. Tá? A educação científica ela pode qualificar tecnicamente uma pessoa, mas não necessariamente isso se traduz numa mudança ética. Então eu posso ter um sujeito que é extremamente capaz tecnicamente na sua área, mas é extremamente imoral. A gente já teve um exemplo disso a respeito da descoberta do vírus da AIDS, né? Quando um cientista americano passou a mão na descoberta de cientistas franceses para ter aí o privilégio de ser o primeiro a publicar um artigo científico e ser o descobridor do vírus da AIDS. Esse episódio ficou bastante famoso, é bastante conhecido, e ele não era tecnicamente ruim, ele era uma das maiores autoridades do mundo em retrovírus, mas ele acabou fazendo uma coisa muito feia, né? E que acabou entrando para a história. E aqui eu vou passar algumas imagens mostrando problemas éticos na comunidade científica, como plágio, que aliás é alguma coisa que se repete e é alguma coisa que é importante dentro da comunidade acadêmica, em trabalhos científicos e em TCCs, né? Aqui a maioria dos cientistas já testemunhou abuso ético, artimanhas para inflar a produção científica, né?
Hoje, já de muito tempo, quem não publica não tem relevância científica, então existe a famosa frase publish or perish, né? Publique ou pereça. E isso acaba empurrando as pessoas que têm uma ética mais elástica para inflar a produção científica. Tá? Sabotagem, por incrível que pareça, chega neste ponto, né? Um cientista sabotar o trabalho do outro para que ele não perca a dianteira ali e a visibilidade em algum campo científico. Fraudes científicas, e vocês estão vendo que em países desenvolvidos, né? França, por exemplo, Estados Unidos, má conduta nos Estados Unidos, e outras coisas, né? Autor fantasma também é uma outra vertente. E aqui eu coloquei só alguns casos aí mais tecnicamente formais, né? Como essa publicação do Lancet, que é a revista mais importante da área médica do mundo, de um trabalho que usou anti-inflamatórios que reduziam a taxa de câncer oral, né? Das 908 pessoas que eram usadas no espaço amostral, 250 foram fabricadas. E o trabalho foi publicado e só posteriormente é que foi verificado que ele era uma fraude. Por quê? Porque 250 tinham a mesma data de aniversário. Foi simplesmente uma cópia de linha de planilha de Excel. Tá? Outro caso que eu acho bem emblemático é do Chalmers, que detectou vamos dizer assim, um serial killer do plágio. Era um sujeito, um pesquisador, que copiava artigos de colegas e publicava como sendo dele, né? Ele denunciou isso para as revistas e olha que interessante. Era de um país desenvolvido, eu não lembro agora qual, mas o plagiador continuou agindo. E, o que é pior, é respeitado pelos obstetras, ele era da área médica. Tá? Posteriormente, um artigo de outro pesquisador britânico, ele comentou que a regra nas fraudes, especialmente por plágio, é varrer a sujeira para debaixo do tapete e ainda por cima esperar que quem denunciou seja perseguido no seu local de trabalho. Parece familiar para vocês com relação ao que a gente passa aqui no Brasil? É interessante. Talvez console, mas talvez acabe perturbando mais, né? Pensar que isso se repete em outros locais que são mais têm mais respeito pela lei e são mais organizados do que nós. E aqui eu coloquei uma série de motivações do comportamento antiético, compilada por vários autores, né? Então, toda vez que a gente pega um fraudador no pulo, ele tenta se justificar. E é interessante olhar essas justificativas. Uma delas muito colocada é que enganar grandes empresas não tem problema nenhum, porque elas são muito ricas. Então, vejam que a questão ética ela é reduzida a uma questão de meramente de valores, né? Eu sou pobre, eu posso roubar do rico, né? E não vai fazer falta para ele. Então não existe a questão, na verdade a questão ética desaparece, é só uma questão de secos e molhados aqui. Outra colocação de muitos fraudadores, né? Os idiotas merecem ser enganados. Alguns fraudadores acham que não estão fazendo nada de mal, eu não estou só estou tentando obter uma vantagem, mas não estou prejudicando ninguém. Outra bastante colocada, essa eu acho uma das mais interessantes aqui nessa lista, né? São aqueles fraudadores que dizem que ninguém é honesto. Então, ele só está fazendo o que todo mundo faz, né? Então, é um jeito de equivaler todo mundo, colocar todo mundo no mesmo saco para dizer que, na verdade, o que ele está fazendo é normal, quando a gente sabe que não é assim. Embora as pessoas sejam imperfeitas, a gente sabe claramente que tem pessoas que usam as fraudes como um meio de vida e tem pessoas que tentam viver honestamente. E outra bastante colocada é considerar que o mundo é uma selva e que justifica que a gente lute com todos os recursos para sobreviver, inclusive os desonestos, né? Isso aqui reflete muito, né, o grau de barbárie de uma sociedade, né? Porque quando as coisas chegam num ponto como esse,
quando esse tipo de pensamento prevalece numa sociedade, a gente está vivendo numa sociedade em que não existe confiança e isso prejudica todo o desenvolvimento social. E por fim, tem uma outra que é muito interessante também. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Tá? Então, novamente, dá para perceber aí que a gente não tem, no fundo, uma preocupação com valores, né? Simplesmente uma preocupação com oportunidades. E aí, muito rapidamente, eu vou colocar aqui alguns pensamentos sobre o que a gente pode fazer para estimular o comportamento ético. Uma das coisas muito evidentes é educação científica e ética. Né? Por quê? Porque esse tipo de coisa ajuda, né, a criar uma cultura de integridade dentro da comunidade científica ou de qualquer comunidade. Tá? Eu peguei aqui o exemplo da ciência, né? Mas a gente extrapola isso para qualquer situação. Então, se a gente consegue criar uma cultura de que deve-se agir de forma correta, segundo algum parâmetro, e as pessoas que agem assim, elas não têm prejuízo, e as pessoas que agem errado, elas são punidas, isso é uma coisa boa. E, aliás, a gente passa para o segundo, que é a detecção, né? A fraude precisa ser detectada, senão o fraudador vai continuar fraudando, vai ser estimulado a fraudar. Tá? E por fim, punição. Né? Se alguém fraudou alguma coisa, tem que ser punido, porque senão vai continuar fraudando e vai inspirar outros a fazerem igual. Né? Eu tenho uma história pessoal com isso. Uma das vezes que eu fui julgar um TCC, eu descobri que ele estava inteirinho copiado, mais de 75 páginas copiadas de uma tese da USP, e denunciei isso, e para minha surpresa eu fui excluído da banca e a pessoa foi aprovada. Foi uma situação muito feia, mas isso mostrou como é necessário punição, porque na verdade a mensagem que é passada para toda a comunidade, qual que é? Olha, quem faz plágio se beneficia, não precisa ter trabalho de fazer um TCC e ainda por cima é aprovado. Né? Então, inclusive, meu interesse pela discussão sobre ética veio daí. Essa é uma história longa que eu não vou entrar em detalhes, obviamente, mas que suscitou muito da minha reflexão acerca de ética. E aqui, para a gente encerrar, eu coloco um trecho muito interessante do livro do Franz de Waal, que chama Eu Primata. Eu sugiro a leitura desse livro. Deem uma lida nesse trecho. Como eu coloquei, né, o Franz de Waal ele trabalha com primatas, né, com chimpanzés, e isso é o descritivo de um comportamento de chimpanzé. E o que é muito perturbador aí? O chimpanzé ele teve um comportamento que a gente diria que é exclusivamente humano, que é se colocar no lugar do outro. Esse tipo de situação, que para nós é muito simples, né? Embora muita gente não tenha empatia, mas isso é uma coisa extremamente complicada de você imaginar um animal fazendo. E, no entanto, aparentemente por esse descritivo, a gente consegue inferir que provavelmente os chimpanzés conseguem se colocar no lugar dos outros. Isso é uma das coisas que é um dos grandes geradores de pensamento sobre ética, né? O se colocar no lugar do outro. Tá? Então, isso aqui é só para apimentar um pouquinho mais o debate. Quando a gente tiver aula síncrona, eu paro por aqui e daqui a pouco a gente se encontra para conversar. Tá ok? Pensem bem sobre aquelas perguntas.
Vejam o que vocês acham. Vai ter uma testagem com um desafio ético para vocês responderem e a gente discutir em aula. Tá ok? Até lá!